É isso aí, gente, estamos de volta, né? Rapidinho, já voltamos. Eu vou pedir para o Rica colocar aí já a imagem. Olha, nesse fim de semana, gente, a gente teve aí um monte de atração lá na igreja de Santo Antônio. Foi mó barato, né? Teve encontro de carros antigos e teve também aquele belo tradicional almoço, né? Que o Padre Jorge sempre separa lá. Coloca aí, por favor, Rica, para a gente dar uma olhadinha. Enquanto isso, eu vou explicando para você o que aconteceu lá. A festa vai até o dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. E no próximo domingo, às 3 horas da tarde, teremos um grande show de prêmios. Vários prêmios para enriquecer a sua casa e nos ajudar nas obras da igreja de Nossa Senhora Aparecida. Venham participar. Viva Santo Antônio! Aí você viu o Padre Jorge, né, falando lá para os nossos paroquianos que a festa continua, né, gente? E é isso mesmo, continua, semana inteira de programação, já tivemos uma programação aí, né? No próximo dia 11, nós teremos aí um show de prêmios lá, organizado pelo Padre Jorge, vai ter aí, né, a rodada com TV, notebook, tablet, bicicleta, relógio, enfim. A cartela custa R$15, né? É o famoso bingo, para ajudar aí na construção da Capela Nossa Senhora Aparecida, gente. A construção lá está a pleno vapor na comunidade lá da Pedreira. Vamos ajudar aí a mais essa iniciativa aí do nosso amigo Padre Jorge. Então nós tivemos no domingo aí esse almoço gostoso, todo mundo aproveitando, e também, né, lá a exposição de carros antigos. A programação segue lá na paróquia, todos os dias depois da missa, né, das 19h30, tem a cantina funcionando. Esse espaço que você está vendo aí está funcionando, tem caldos, tem doces, tem um monte de coisa lá rolando para você aproveitar. E também, né, além de tudo isso, tem música ao vivo todos os dias, né, até o dia de Santo Antônio, né, na semana de Santo Antônio, que tem Santo Antônio, Corpus Christi, enfim, uma semana inteira aí de muitas atrações lá na igreja de Santo Antônio. Gente, eu vou conversar com o chefe agora. O chefe já está aqui posicionado. Vanderlei, peraí, toma teu microfone primeiro. Bom dia. Bom dia, a gente estava Anderson. falando aqui com o Cá Valdair. estamos. Valdair lembrou um monte de coisa bacana aí com relação à nossa segurança, né? Deu aí, inclusive, um relato sobre o momento de criação do nosso Conselho Municipal de Segurança. Foi um momento interessante. E é uma boa notícia, né, Vanderlei? Você ontem, na época, quando a gente recebeu essa notícia aí do estudo, da colocação da cidade, você frisava bem. Até que, enfim, uma boa notícia, né, pra gente trabalhar, né, Vanderlei? O Valdair é um repórter da história de Teresópolis. Ele Então, conhece. chegou um pouquinho antes que a gente. E ele viveu realmente os bastidores desse desenvolvimento da cidade dos anos 50 para cá, né? Muito interessante o relato dele, e ele foi muito feliz nessa colocação. Realmente é o grande presente que a cidade tem, porque a nossa memória, ela, em nível nacional, ela foi muito vilipendiada em função da tragédia, né? Teresópolis virou sinônimo de desgraça, e não sinônimo de coisa bonita, de uma cidade organizada. Desgraça política, né? Sempre, as notícias são sempre ruins, né? Nós frequentamos muito as páginas policiais nesses últimos anos. Então, quando surge uma notícia dessa, Teresópolis é a única do estado entre as 10 mais seguras do país. E a única que figura entre os 30 primeiros colocados, né? Ou seja, verdade. Depois disso, e no estudo anterior, nós estávamos atrás de Petrópolis e Nova Friburgo. Então, agora, quando a gente vê esse avanço, é interessante, porque a falta a ausência dessa violência, no caso dessa pesquisa, trata-se de crimes violentos, de homicídios, ela dá a entender que a cidade tem um padrão de segurança, né? Ou seja, até as coisas que estão relacionadas aos crimes, elas estão sendo feitas de formas organizadas, né? Então, até o crime está organizado, gente. Quando o crime se desorganiza, ele é complicado aí também para a cidade, né? Mas é uma notícia muito boa, pontua muito bem Teresópolis, coloca Teresópolis junto às cidades de interior de São Paulo ou de interior do Sul. É verdade. Então, isso é uma notícia que a gente tem que tem um padrão de qualidade de vida e que vai altíssimo, refletir, né? E vai refletir muito para garantir essa presença dos visitantes nossos regulares, vai dar uma estabilidade, vai dar uma tranquilidade para essas pessoas subirem a serra e realmente desfrutar dessa cidade fantástica e maravilhosa que a gente sabe que ela é.
É verdade. E o que você separou para a gente aí, chefe? Rapaz, hoje é uma data interessante. Nós, no dia de hoje, 6 de junho, em 2011, morreu um grande escritor de Teresópolis, João Oscar do Amaral Pinto, né? A gente está vendo aí Oscar, até, ele... E a gente eu trouxe uma imagem que seria a foto do dia. Tá aí o João Oscar com o busto de Jorge March na casa dele ali na Rua Bela, né? E o João Oscar, através da academia, ele participou desse movimento para fazer homenagem ao Jorge March, que é o fundador da cidade, é a pessoa que era proprietária de todas essas terras. E a partir dali, embora ele não tenha sido o criador da cidade, né? Porque a cidade vem depois da morte dele, do fim da fazenda dele, foi ele que instituiu em Teresópolis alguns princípios que até hoje representam muito para a economia local, que é a ideia do turismo, através da recepção que ele fazia na casa dele, nas casas que ele construiu ao longo da cidade. Ele construiu para receber as pessoas. Ou seja, o Jorge March inicia... O conceito de hotelaria já estava ali presente. O Jorge March inicia em Teresópolis o hábito do veraneio no Brasil. Né? A primeira cidade que recebe veranistas no Brasil, as pessoas que fogem do Rio para a Serra, acontece isso em Teresópolis, lá em 1824. Né, quase 200 anos atrás. Então você tem, aí a partir daí vem as outras cidades também com essa característica de veraneio, né, e com o Jorge March vieram os amigos dele, os amigos ingleses. Sim. São mais de 10 ingleses que iniciaram o hábito da agricultura em Teresópolis. Né? Então a gente vai ver aí várias famílias que hoje existem lidando com plantas, lidando com a agricultura, elas tem origem lá no Jorge March, né? O responsável, o administrador da fazenda do Jorge March, por exemplo, era o Richard Hitt, que vai ser o Ricardo Iatti, e que vai surgir a partir dele a grande família Iatti, essa variação da família Iatti, que são vários Iatti. Hoje tem Iatti com várias formas de apresentação do nome, né? Tem Iatti com TH, Iatti com I, com Y, né? Então você tem essa notícia aí do falecimento. Essa notícia que saiu no diário, né, da morte de João Oscar. E o João Oscar, ele tem essa... Ele fala dessa coisa de Teresópolis, homenageia o March, homenageia a cidade, né? Então ele vira uma figura muito importante. E embora ele tenha, é emblemática essa imagem dele com o Jorge March, porque embora ele tenha sido uma figura muito importante para a cidade, escreveu vários livros, fez pesquisas, algumas aí de inéditas, é o que eu pretendo mostrar aqui para você, que deve virar a lume, ele é ignorado pela memória da cidade, né? Poucos lembram hoje de João Oscar. Não virou nome de rua, não virou... Está aí o João Oscar com a família, os 2 filhos, né? Luiz Alberto e o André Pinto, a esposa Cecília. É uma fotografia tirada lá em São João da Barra, onde, embora ele tenha sido um grande historiador de Teresópolis, um professor da FESO, uma pessoa influente na cidade, ele vai ser homenageado em São João da Barra, dando nome, virou tema de desfile de escola de samba, né? Tema carnavalesco em São João da Barra, e virou nome de uma casa de cultura lá, que é a antiga casa de cadeia e câmara, que virou a casa de João Oscar. E tem um blog hoje, que é mantido por intelectuais de São João da Barra, que divulgam as coisas relativas à memória do João Oscar. Uma figura muito cultuada. Está aí a fantástica Casa de Cultura de São João da Barra, muito bonita. Aí funcionou a primeira Câmara de São João da Barra, a cadeia pública, né? E aí essa casa vai ser reformada. Está aí a prefeita Carla com o André na inauguração dessa casa, né, que foi revitalizada e toda reconstruída com o apoio, inclusive, do INEPAC, para se fazer ali uma homenagem ao nosso grande João Oscar. Se fizesse aqui, seria justo também, né? E olha a solenidade de inauguração, cara. Interessante. Você vê um evento cultural com todo esse público naquela noite agradável que deve ter sido lá, né? Essa homenagem que fizeram ao João Oscar. Que legal. No interior da casa. E a casa é belíssima. Muito bacana. Eu não visitei ainda, eu tive em São João da Barra uma vez apenas e não consegui fazer essa visita, mas eu pretendo lá visitar essa casa com os 2 filhos e a Cecília, que moram lá hoje, né? Eles tiveram a vida dele em Teresópolis, mas foram para São João da Barra. Agora você falou que está com uma obra inédita, Vanderlei. Isso aí é uma obra inédita do João Oscar? O João Oscar, ele em 1991, em comemoração aos 100 anos do município, ele preparou um livro para ser lançado com uma pesquisa mais profunda sobre a nossa história. Sim. Já falando de Teresópolis,
de antes de 1800, né? Que tem, hoje se escreve muito sobre 1800 para frente, mas pouco se fala de como era a região de Teresópolis nos anos 1500 a 1800, os caminhos primitivos, as primeiras propriedades, as primeiras sesmarias distribuídas em Teresópolis. Olha, de quem eram essas sesmarias, né? Então, Joscar vai frequentar os museus, os cartórios, que ele era oficial de cartório, então ele tinha essa facilidade de pesquisar em documentos antigos. Ele fez um levantamento muito interessante e produziu uma obra, chama História Documental de Teresópolis. Esse livro é inédito, ele seria lançado em 91 e acabou... Esse livro seria patrocinado pela FESO, e a FESO tinha a opção de patrocinar 2 livros, esse ou outro, e preferiu esse aqui, que é um livro muito conhecido, clássico, né? Todo mundo lembra de João Oscar porque ele pontuou a história de Teresópolis. Esse é um guia básico, né, para entender. Esse é um guia para todos os pesquisadores, né? Você tem uma dúvida, quando foi isso? Vai lá, o João Oscar já tem lá, essa data, que é uma ordem cronológica, gente. Esse livro, ele está apresentando a história da cidade. É uma síntese cronológica da história da cidade. Então você tem ali a criação da prefeitura, o primeiro prefeito, tudo isso ele vai citar nesse livro aqui. Um livro muito procurado pelos alunos, pelos estudantes da história de Teresópolis. Mas ficou meio que largado esse outro livro aqui. E quando a família, há uns 5 a 6 anos, juntou as coisas, ela queria dar um fim a esse material. Separou tudo que era dele, que tinha a ver com a história de São João da Barra, e levou para essa casa que levou o nome dele, Casa de Cultura de lá. E separou o restante, e o André trouxe, com a anuência da mãe e do irmão, esse presente para mim. Ele me deu, então, os jornais, os recortes, que bacana. O material de pesquisa dele. Tudo que ela relacionada a Teresópolis, do João Oscar. Ele passou para mim, menos as fotografias dos livros que ele já tinha encontrado uma outra pessoa para fazer doação. E aí, procurando lá no meio daquele monte de papel velho, tentando organizar aquilo, eu encontrei esse manuscrito do livro, né, que está com a gente, com promemória, para ser editado em breve, trazendo essa informação, compartilhando essa informação. E ele está no formato mesmo de manuscrito, né? Que é aquele que o autor vai fazendo as anotações. O João Oscar é da época da máquina de escrever, né? Ele está então, datilografado, gente. É muito, uma coisa muito belíssima, interessante. Um trabalho belíssimo. Não sei se você vai conseguir ver aí, né? Não sei se vai dar para você ver em casa. Mas ele está datilografado e tem algumas anotações, a caneta, né? E aí ele vai falar sobre a identificação da serra, sobre a passagem de Tiradentes em Teresópolis, sobre alguns documentos. Ele leu alguns documentos raros do Jorge March, falando do pai do Jorge March, até dos o papel filhos. é reciclado, ó. Até o papel é reciclado. Ele não tinha esse negócio, até o papel que era usado pelo João Oscar é reciclado. Então, muito interessante esse livro. É um livro que vai dar papel aí que era de cartório, vai ser um livro pequeno, um livro de 80 a 100 páginas, um livro que não é tão caro para edição. Então, a gente está aí à busca de patrocinador para conseguir colocar esse livro na rua, né? E fazer isso em memória do João Oscar. E ele começa de 1501, né? Que você começa aqui já a serra. E o João Oscar começa de 1501 para frente, gente. Olha aí, interessante. Porque quando você chega no Rio de Janeiro, quando os descobridores, né, chegaram no Rio de Janeiro, eles olham para a montanha e conseguem já identificar a Serra dos Órgãos, que eram chamados antes, esses picos fragosos, e depois vai ser, lá nos anos 1700, vai ser então considerado a Serra dos Órgãos, porque se parecia então com os órgãos, né? Com os órgãos de uma igreja, de uma catedral. Muito legal. Então esse livro detalha tudo isso. É um momento da história da cidade que quase ninguém se preocupou, inclusive, em pesquisar, que dirá documentar, né? Outro dia eu atendendo um pedido de um aluno, ele estava querendo descobrir sobre a história da família, porque ele seria descendente de índios. Então ele queria saber sobre a presença indígena em Teresópolis e reclamou que não havia nenhum livro local falando com relação aos índios, nem nas cidades vizinhas. E aí tem um capítulo de João Oscar falando da presença indígena em Teresópolis, de quando eles foram vistos pela última vez, e de qual é a etnia, qual era a origem. Mas não é aquele índio índios, lá do Lima Barreto, não, é o outro índio, né? Não, era certamente que era. Então, mas o João Oscar tem isso, né? Onde esses índios, o que eles faziam por aqui? Eles eram de passagem, onde eram as tribos mais localizadas para São José. Então, isso em função dos documentos.
e não de livros já publicados. Ou seja, ele pegou documentos, analisou... Ele tem obras fantásticas, né? O livro mais clássico dele não fala da história de Teresópolis, que é o Escravidão e Engenhos, onde ele conta a história da escravidão na região de Campos, de Macaé, daquela região que é a área dele, né? A área onde ele nasceu, onde ele tinha uma afinidade maior quando era mais novo. Então ele tem um conhecimento muito grande e era muito admirado pelos grandes autores nacionais, Gilberto Freire. Então ele tinha esse pessoal, ele se relacionava com ele. É uma figura muito interessante. Eu cheguei a conviver com o João Oscar, uma pessoa muito fácil de lidar, uma pessoa que tinha uma sabedoria e certamente levou com ele muita informação, porque ele não conseguiu compartilhar. Até porque a tecnologia daquela época não permitia, né? Você tinha que escrever e transformar em livro. A nossa tecnologia de armazenamento hoje, gente, ela é clara, né? É evidente, você consegue juntar num celular informações que há 10, 15 anos atrás tinha que ser armazenado num prédio inteiro, tá no celular hoje. É assim, as coisas são assim, mas naquela época... As mídias são outras, né? Hoje você não precisa de escrever um livro e lançar um livro para contar uma história que você conheceu, né? Você pode fazer um artigo, um texto, colocar num blog, né? Colocar no Facebook, você pode compartilhar por e-mail. Você tem várias formas de disseminar o seu conhecimento. E antes tinha essa dificuldade. E ele, como era muito primoroso, era um oficial de cartório, então ele tinha essa preocupação da exatidão da informação. Ele deixou muita coisa interessante registrada para a história de Teresópolis, que serve de base, que serve de informação para os historiadores, mas serve também de base para os pesquisadores avançarem, né? Que é o grande trabalho do pesquisador, né? Achar o que é relevante, para que outros interessem a partir dali e avancem e vão construir outras histórias. Né? Então o João Oscar merece toda a nossa homenagem, toda a nossa lembrança, porque é uma figura muito interessante. E quem sabe um dia um vereador se digne a dar o nome dele para um prédio público ou uma avenida, não um trechinho de rua. Vamos parar com esse negócio, vamos até lembrar. Vamos criticar o daqui até ali. De um tempo para cá, começaram a arrancar pedaços de homenagem desmembrar das pessoas, ruas. Né? Desmembrar a rua para dar um pedacinho, dar um braço dessa rua para outro. Isso é uma estupidez. Me desculpe, né? Os nossos legisladores, mas é uma tremenda palhaçada. Além de ilegal, né? É até ilícito, né? Então a gente deveria estar passando a hora de alguém homenagear o João Oscar, que fez tanto pela nossa história local e participou do processo de desenvolvimento da cidade. É preciso que ele seja lembrado também pelos legisladores, para que a memória dele fique por mais tempo entre nós. Pois é, lembro de tanto vagabundo aí, já botaram até criminoso na calçada da fama. Por que não, né, lembrar do nosso João Oscar, que foi uma pessoa tão importante para o nosso município, né? Fazer o quê? Chefe, amanhã tem mais? Amanhã tem mais, vamos trazer mais imagens, certamente. Isso aí, amanhã a Imagem do Dia está de volta e a gente está de volta daqui a pouquinho com o artesanato aqui no Jornal Diário da TV. Não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta.